Por 130 anos, os donos do banco mais poderoso de Wall Street tinham uma regra simples: se o banco quebrasse, eles perdiam a própria fortuna. Em 1999, essa regra acabou, e o comportamento do banco mudou junto. A história começa em 1869, quando Marcus Goldman, um imigrante alemão que tinha sido mascate na Filadélfia, abre um pequeno negócio em Nova York, comprando e revendendo notas promissórias de comerciantes. Anos depois, o genro dele, Samuel Sachs, entra na sociedade e nasce o nome que hoje é sinônimo de alta finança, Goldman Sachs. Mas o que interessa aqui não é a fundação, é o mecanismo, porque durante 130 anos, a Goldman Sachs funcionou como uma sociedade de pessoas, uma partnership, e isso muda tudo. Numa partnership, os sócios não são executivos com salário e bônus. O capital do banco é o dinheiro deles. Se um sócio aprovava uma operação arriscada e ela dava errado, o prejuízo saía do bolso dele. E tinha mais: o sócio não podia simplesmente sacar sua parte e ir embora. O dinheiro ficava preso no banco por anos, às vezes décadas. Virar sócio da Goldman era o topo da carreira em Wall Street, mas era também amarrar seu patrimônio pessoal ao destino da firma. Esse desenho criou uma cultura que ficou famosa numa expressão atribuída a Gus Levy, sócio sênior nos anos 70, ganância de longo prazo. A ideia era ser ganancioso, sim, mas com paciência. Aceitar perder dinheiro hoje para manter um cliente por 30 anos. Recusar negócio sujo que pagava bem, porque a reputação valia mais que qualquer comissão. Não era virtude, era estrutura de incentivo. Quando o erro custa a sua casa, você pensa duas vezes. E olha que a firma sabia o preço do erro. Em 1929, a Goldman lançou um fundo de investimento alavancado, a Goldman Sachs Trading Corporation, bem na véspera do crash da bolsa. O fundo virou pó e o nome Goldman virou piada nos Estados Unidos por uma geração. Quem reconstruiu a reputação foi Sidney Weinberg, um sujeito que tinha entrado na firma como assistente de zelador e subiu até o comando, passando décadas transformando a Goldman no banco de confiança das grandes corporações americanas. Levou 30 anos para limpar o estrago de uma decisão ruim. Esse trauma virou memória institucional. Risco se respeita. Só que, nos anos 90, o modelo começou a apertar. Os concorrentes tinham aberto capital, engoliram bancos menores e operavam com montanhas de dinheiro de acionistas. A Goldman, presa ao capital dos próprios sócios, ficava pequena para brigar. Depois de anos de debate interno, com sócios veteranos resistindo, a decisão veio. Em maio de 1999, a Goldman Sachs fez seu IPO na Bolsa de Nova York, avaliada em cerca de 33 bilhões de dólares. Os sócios ficaram ricos da noite para o dia, com participações que valiam dezenas ou centenas de milhões cada. E aqui está o coração do episódio. No papel, quase nada mudou. Mesmo nome, mesmos prédios, mesmas pessoas. Mas o risco tinha trocado de dono. Antes, quem decidia arriscava o próprio dinheiro. Depois, quem decidia arriscava o dinheiro dos acionistas e ficava com o bônus se desse certo. Perda limitada, ganho ilimitado. Quando o incentivo muda, o comportamento muda, mesmo que ninguém perceba na hora. Menos de 10 anos depois, o mundo viu o resultado. Na crise de 2008, a maior crise financeira desde 1929, a Goldman estava no meio do furacão dos títulos hipotecários. O banco sobreviveu, em parte graças a um aporte de 5 bilhões de dólares de Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, e a conversão em holding bancária com acesso ao socorro do governo americano. Detalhe que alimentou teorias até hoje. O secretário do Tesouro que coordenou o resgate do sistema, Henry Paulson, era o ex-presidente da Goldman Sachs. E a sombra não parou aí. Em 2010, o banco pagou 550 milhões de dólares para encerrar uma acusação da SEC, o regulador do mercado americano, no caso Abacus. A Goldman vendeu a clientes um pacote de hipotecas montado com participação de um fundo que apostava contra aquele mesmo pacote, sem contar isso aos compradores. Uma década depois, veio o escândalo do 1MDB, o Fundo Soberano da Malásia. Bilhões desviados em operações que a Goldman estruturou e a subsidiária asiática do banco se declarou culpada de corrupção. No total, os acordos com autoridades dos Estados Unidos e da Malásia custaram bilhões de dólares. É difícil imaginar os sócios de 1970 com a própria fortuna na mesa, assinando qualquer uma dessas operações. E mesmo assim, o gigante segue de pé.
Hoje, a Goldman Sachs vale na bolsa mais de 150 bilhões de dólares, fatura acima de 50 bilhões por ano e continua no topo mundial dos rankings de fusões e aquisições, o negócio que fez sua fama. Lloyd Blankfein, o CEO que atravessou 2008, saiu bilionário. David Solomon, o atual comandante, ganha dezenas de milhões por ano. O banco é mais rico do que nunca. A reputação, essa nunca voltou a ser adiante de 1999. A lição não é que abrir capital é errado, é que incentivo não é detalhe, é o sistema operacional de uma empresa. Quando quem decide paga pelos próprios erros, a prudência é automática. Quando o prejuízo é dos outros, nenhum código de ética segura a mão. Antes de julgar o comportamento de uma organização, olhe quem carrega o risco das decisões. Se você gosta de entender a engrenagem por trás das maiores empresas do mundo, se inscreve no canal, porque tem muito mais história como essa por vir.